Olá, eu sou Renata Luna e você está no Agito Criativo. Nosso ponto de partida é a Criatividade, um projeto de comunicação multiplataforma que divulga, fomenta, desenvolve ideias, projetos e negócios voltados à economia criativa. Ah, e eu já ia me esquecendo, meu nome é Henrique Santos. Ah, finalmente começou! Gente, eu ensaiei tanto de colocar uma gíria aqui no começo desse podcast, mas assim, por enquanto vai ficar essa vinheta que eu achei que eu fiquei muito artificial nessa vinheta e Renata, que é a menina do artificial, ficou natural. O que é que tu achas, Renata Luna? Eu adorei a nossa vinheta. Ó, como ela é fina, entendeu? Tá linda, tá perfeita. Vamos lá, vamos falar o que é o Agito Criativo? O Agito Criativo é um programa, é um podcast, é uma camiseta, é uma bolsa, é o quê? Por enquanto é um podcast, né? Um podcast sobre cultura, sobre entretenimento, sobre gente que mete a cara mesmo, num rolê chamado... um guarda-chuva, vamos dizer assim, né? Chamado Economia Criativa, que eu acho muito massa, viver da sua arte. Hoje a gente vai falar, gente, no nosso primeiro episódio, nosso episódio de nascedouro do Festival Coquetel Molotov, que em 2023 já completa 20 anos de existência, né, gente? Eu super adoro esse festival porque é uma das vitrines para um monte de gente nova entrar no mercado. E, assim, acompanho esse festival desde 2017. É impressionante como a mulher, a Ana Garcia lá, que é uma das fundadoras, realizadora, agitadora do projeto, tem um olhar clínico para isso, né, Renata? Assim, ela consegue trazer artistas que ainda não são tão conhecidos e no ano seguinte o artista vai lá e estoura nacionalmente. Isso já aconteceu com alguns artistas que eu vou dizer pra vocês. Agora, a Renata conhece o festival há mais tempo que eu podia dar um papeamento sobre isso. Isso é, a primeira vez que eu fui ao Coquetel Molotov foi numa edição lá no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, né? Meu Deus, então naquela época era bem intimista, né, Renata? Nada do que a gente viu... Eu não sei porque eles fizeram lá, não me recordo o que houve pra ser feito lá, mas assim, eu gostei muito. Eu fui assistir aquela banda Elephant Gun, uma banda internacional assim. E já era nesse rolê assim de bandas indie, do cenário internacional. Independentes, né? Cenário independente. E também aquela Thier, não conhecia a Thier, e conheci lá e passei a ser fã, passei a curtir. Então foi muito bom. Então foi minha primeira experiência. Não tô me recordando aqui o ano, mas foi lá, teatro, sentada e tal. Foi ótimo. Que chique. Eles voltaram pro Teatro Guararapes na edição da pandemia, que acho que foi na edição de 2021, que foi só o show de Marina Sena, acho que com Luiz Lins, que eu adoro. Eu não fui pra essa edição, mas os nossos amigos próximos foram, eu vi fotos, ficou super bem fofinho. Eu acho que é um festival que se reinventa, né, Renata, para além de tudo, porque a gente sabe que veio um desgoverno aí pra cultura, já passaram por poucas e boas, e todo ano ela lança alguma novidade, já levou o festival para São Paulo, já levou para Minas Gerais, já fez um festival totalmente digital, né, tipo uma experiência total audiovisual. Eu adoro ela, assim, e falo dela porque realmente ela tá muito à frente do projeto há muito tempo, né, e você sempre fala que ela vem de uma família desse rolê cultural, né, Renata? Ana Garcia. Isso. Como é o nome do pai dela? Aquele músico do Virtuoso. Do Virtuoso, o pai dela, né, é um maestro, foi um grande maestro. E ela já vem desse legado aí musical com a família dela. Eu acho muito chique mesmo. Então, gente, a gente tá falando tanto da mulher, é a mulher visionária. Pra quem não conhece, o nome dela é Ana Garcia, ela é produtora cultural, é jornalista também, porque ela faz uns rolês de assessoria de imprensa, e ela fez uma entrevista com a gente, achei chiquérrimo, né? Vamos ouvir um pouquinho aí da Ana Garcia, que é fundadora e uma das idealizadoras também do Coquetel Molotov, que começou num programa de rádio como o nosso, quem sabe daqui uns dias a gente vira um festival, né, Renata? Isso. Mas ela falou com a gente numa entrevista maravilhosa. Solta o som aí, Camila, da entrevista, feita por mim, um grande gostoso, e a gente volta já já pra falar mais do festival. Essa mulher tem um olho incrível, viu, minha gente? Na volta eu digo quem ela já descobriu nesse rolê. Ana,
A um passo da edição de 20 anos, é um festival que você fala sempre que é um dos seus filhos, né? Que nasceu de um programa de rádio também e que hoje exporta tantos talentos do Brasil, do mundo, para todos os lugares, com essa curadoria incrível sua. Me fala qual a sensação de entregar um festival como esse, presencial novamente, depois de tudo que a gente já viveu. Ai, que pergunta difícil, porque é uma mistura, né, de sentimentos, assim. Primeiro, de muita alegria, felicidade, orgulho da minha equipe de conseguir levantar tudo isso com todas as nossas limitações, né, que a gente vem enfrentando esse ano. Todos os festivais de fomento vem enfrentando. Um pouco nervosa, porque as histórias que a gente tem escutado de todos os festivais que voltaram é que, tipo, rolaram muitos problemas e que lembrava na época que a gente fazia o festival em 2005, 2006, sabe? É como se as pessoas ficaram tanto tempo paradas que perderam um pouquinho a mão, mas acho que até agora tá tudo funcionando, tá tudo certo. Eu sempre tenho essas misturas de sentimentos, pra ser bem sincera. Eu nunca vou dizer que eu tô super tranquila e, né, que vai dar, que tá tudo bem, que vai ser lindo. Quer dizer, eu acho que especial vai ser, mas eu fico um pouco, agora que começou assim, abriu, faz pouco tempo o evento, eu ainda tô um pouquinho receosa. Mas eu sei que vai ser bonito. Normalmente, no dia do festival, quando eu acordo, eu já sinto a energia. Eu já sei o que vai acontecer, sabe? E a energia que eu tive hoje era boa. Então, eu tô animada pra ver o decorrer, assim, do festival. Ana, agora plano de carreira. O seu plano de carreira está muito ligado ao legado, né? A gente vê isso em tudo que você faz, se propõe a fazer, em cada edital que participa, seja aqui, seja no exterior, trazendo dinheiro para que outras pessoas que talvez nunca vão poder entrar nessa indústria cultural e de mídia e também de música que a gente sabe, vão ter essa oportunidade. Me diz como é isso, assim, chegar à 19ª edição do festival sendo essa empreendedora do pertencimento e não do comércio, que a gente vê aí franquias enormes de festivais dando certo, ingressos caríssimos. A gente sabe que o mundo da cultura pode ser muito caro. Como é que é viver disso, se importando com legado, né? Eu acho que eu tô sempre me questionando também, né, se eu tô indo no caminho certo. E várias vezes eu preciso me relembrar porque eu comecei, né? E quando eu volto a entender o motivo de tudo, eu fico muito feliz com a nossa decisão. Mas não é uma decisão fácil, às vezes as contas não fecham, é difícil fazer marcas, né, empresas, governo enxergar a importância de um evento como esse. Mas, assim, é o meu propósito, sabe? As pessoas, eu acho que elas precisam encontrar o seu propósito. Claro que seria maravilhoso que isso, né, fazer cultura viesse já atrelado a ganhar bem, tudo isso, mas não sei, eu também gosto desse desafio, assim, por mais que eu possa questionar e reclamar, assim, da situação que a gente está vivendo. Eu adoro me sentir desafiada e, tipo, e esses limites me permitem ter o desafio, porque eu não sei o que eu iria fazer se eu não tivesse limite. E aí, com certeza, eu ia fazer algo que passasse do limite para poder encontrar esse desafio de novo, sabe como é? Então, é engraçado, eu comecei o ano, a gente assim, o coquetel esse ano vai ser menor, 2 palcos, menos artistas, vamos fazer menos ações. Quando eu vejo, a gente tá um mês inteiro fazendo atividades. Começou com o Festival, né, da Juventude, o Coquetel Molotov Negócio, que de repente ficou gigantesco, Coquetel Recife, que agora tem 4 palcos, e aí vamos finalizar com o Coquetel Belo Jardim. Então, eu não sei fazer algo pequeno e
contido. Eu curto mesmo ter essa multidão e muita gente, enfim. Ana, só para finalizar, essa franquia de negócios que você fala hoje em dia, né? A franquia que virou o Coquetel Molotov. Já temos a edição de Minas Gerais, já temos edições em São Paulo. Tem o Coquetel Molotov Negócios, os festivais que vão esquentando tudo isso. Me fala qual é a tua maior dificuldade hoje, para quem quer ser Ana Garcia lá no futuro, assim. Qual a tua maior dificuldade hoje em dia em relação a contato com marcas, a pagar as contas no final de cada festa? Como é que você respira e tenta resolver tudo isso? Assim, você trabalha com plano A, B e C, como é que é essa questão? Olha, nossa maior dificuldade é sempre financeira, porque eu acho que a nossa equipe é muito criativa, a gente está sempre à frente, né, do tempo, investindo, procurando novos artistas, entendendo o que é que vai fazer sentido mostrar agora, porque no próximo ano vai bombar. Então, nossas pautas, né, são tão atuais, assim. Então, o maior problema é grana para realizar todas as ideias malucas, né, para fazer acontecer. Mas mesmo quando a gente não tem, a gente bota a mão na massa e faz. E isso só é possível porque tem uma rede muito forte por trás do coquetel. Ele não é um festival de uma pessoa, apesar que eu falo muito assim, a nossa diferença dos outros festivais que tem aqui é que eu me especializei em realizar um festival, vamos falar, com uma única sociedade, que é comigo mesma, né? Enquanto os outros festivais, eles têm 7, 8 sócios. Então, eu especializei nisso, mas eu tenho uma equipe que é gigantesca e eles vestem a camisa e sem eles, né, não seria possível. Mas é verba, é isso. Ana, e qual conselho você daria para quem sonha em ter um festival como esse, para quem está no interior do país e que sabe que é mais difícil ainda para chegar nas marcas e tal? Qual conselho final você daria para esses sonhadores? Eu acho que ir atrás do sonho, né, realizá-lo, entregar tudo de si e não ter medo de começar pequeno, não ter medo de começar minúsculo, se for o caso, mas no momento que você começa a fazer algo realmente diferente, isso vai crescer. Então, aos poucos, a gente também começou muito pequeno e foi crescendo e crescendo, e aí chega uma hora que você toma uma decisão, se você quer continuar crescendo ou não, ou se quer ficar naquele meio termo, enfim. Mas se dedicar ao sonho. Ana Garcia, eu adoro o Grande porque ela senta com a gente, fala, dá uma atenção para novas mídias, assim, desde sempre ela nunca me deixou na chuva nos meus projetos de comunicação, Ana Garcia. Isso, uma pessoa super acessível, ela tava linda, né, na entrevista contigo lá, tava grávida, eu acho que agora ela já deve ter tido o bebê. Já, eu tô amando, porque o bebê é fofíssimo e o pai fica pra lá e pra cá com ele, que é um menino do Bulgarins, aquela banda também. Eu confesso que eu não conheço muito a trajetória do Bulgarins, mas eu vejo ele nos stories, é muito bonitinho, velho. Também não conheço, não. Mas ela foi super fofa, né, com a gente, com nós dois lá no festival. E foi ótima a entrevista, como vocês ouviram agora, né? Eu achei chique. Gente, só pra dar um panorama pra vocês, como eu vou no festival desde 2017, eu lembro que em 2017 teve show de Duda Beat. Duda Beat começou a disparar no cenário nacional no ano seguinte. Ela já também fez um show já no palco principal com Rincon Sapiência, que é um rapper, e que no ano seguinte ele já fez a parceria com o Isa, assim, foi bem pro mainstream. E antes da pandemia, em 2019, ela disse que a MC Tá ia bombar, e a MC Tá realmente, no ano seguinte, mesmo com pandemia, começou a fazer parceria já com Emicida, com muita gente. Ela tem um olhar clínico para trazer novos artistas incríveis, eu acho que essa é a grande força do Molotov, eu acho incrível. Agora, Renata, conta aí pra gente, que eu vou te ajudando aqui, na edição, né, que fomos nós grandes blogueiras, 2022, que voltou pro campus da Federal, onde ele realmente nasceu, né, acho que foi uma galera da Federal. Conta o que é que rolou, que a gente ficou lá passeando, não deu muito pra gente curtir muito show, porque a gente tava muito atordoado, mas conta um pouquinho do que rolou nessa edição 2022 que a gente foi fazer a cobertura. Então, foram 30 atrações, né, divididas em 4 palcos, né, palcos super incríveis. E aí teve show de Tasha e Tracy. Tracy é Rico da Laçã, Flora Matos, Marcos Vale, poxa, o grande Marcos Vale, o Dom L, Jupe do Bairro, né, teve lá também.
Aquela turma, o grupo lá, Jovem Dionísio, com a corda Menina, eu adorei o pequena, Jovem grande. Dionísio, não foi, Renata? A gente curtiu um pouquinho. Também deu pra acompanhar um pouquinho do show de Jupe do Bairro, que foi no palco Natura. Era Natura Musical, não é isso? Natura Musical. Natura Musical, achei chique. Foi no mesmo palco também que à tarde rolou o show de Karina Bo. Isso, a gente acompanhou. Karina Bo arrasou. Aliás, o palco Natura, que foi na Concha Acústica, ele é Concha Acústica, né? Isso, Concha Foi Acústica. todo muito bem feitinho. Achei super chique essa parceria da Natura. Assim. Também, gostei muito. Curti bastante. Pois é. Falasse todos os artistas, Renata? Deixa eu ver, a MC Carol, Meli Letrux, né? A Letrux também. Letrux, eu não vi esse show, fiquei triste. Eu tava em função, mas eu acho que a gente já tinha ido embora. Mas eu vi um pouquinho do show de Dom L, achei chique. Vi um pouquinho de Giovanni Cidreira, não sei se ele tá aqui, mas eu vi uns trechinhos, achei massa. Giovanni Cidreira tem um rolê de meio que de música de MPB, de nova MPB, eu adoro. Tem outro que não fez o show, mas você entrevistou ele, que foi o Romero Ferro. Menina, Romero Ferro, como sempre, tá lá. Tem realmente aqui a entrevista dele, eu achei chique. Romero Ferro que sempre se reinventa, né, Renata? Isso. Eu acho bonita a carreira dele, plasticamente bonita, ele é bonito, né? Isso. Ele tem uma presença, né, de palco. Agora, assim, não teria festival se não tivesse pessoas incríveis para consumir, né, Isso, Renata? essa questão de presença, né? Presença a gente- que não falta no Molotov. Isso, a gente percebe muito, as pessoas estão presentes, as pessoas se vestem, as pessoas se montam, e a gente percebeu muita gente assim, né? Eu achei chiquérrimo demais, assim. Quer dizer, eu sempre acho chiquérrimo os looks, a ousadia das pessoas, né? O tanto de liberdade que tem nesse festival. Mas conta aí da galera que tu conversou, que a gente vai botar um blocão aí das tuas entrevistas. Como é que tava essa galera, assim, pro pessoal fechar o olho e imaginar. Então, eu encontrei lá um grupo de amigos de Campina Grande que foram curtir e essa questão de se vestiram mesmo, se montaram, né, como eles falaram lá na entrevista, e foram curtir pela primeira vez as bandas, o pessoal lá, e estavam gostando, estavam na expectativa boa também. Teve um psicólogo que pela primeira vez estava chegando no festival também, foi para curtir o show de Karina Bo, e uma coisa que eu vi muito, assim, as pessoas se identificam com o festival, tipo, é minha tribo, eu tô lá porque eu me identifico e por isso que eu tô aqui. E massa que junta não só o Brasil, mas o Nordeste em si, né? A gente vai ver esse blocão, gente, de entrevistas de Renata na nossa grande cobertura do Molotov, que o psicólogo, eles eram de Campina Grande, essa galera super bem underground, o psicólogo era de João Pessoa, né? É um estado próximo, vizinho aqui de Pernambuco, porém, assim, eu já vi muita gente de várias partes do Nordeste e do Brasil inteiro. Agora, junta mesmo essa galera maravilhosa do Nordeste pra curtir. Vamos ver, gente, Renata conversando com os grandes ícones. Diego Ramalho. Isso, Então, você é de João Pessoa. isso, moro em João Pessoa. Qual a tua profissão? Sou psicólogo. Psicólogo. E por que você veio de João Pessoa pra cá? É a primeira vez no festival? É a primeira vez no festival, mas é uma realização de um sonho, porque sempre ouvi falar no festival e sempre era um desejo poder estar aqui. E agora, depois desse momento pandêmico que a gente passou, estou realizando meu sonho de estar num espaço alternativo que valoriza o ecossistema, a ecocultura, que é coisas que eu gosto bastante. Tem algum artista específico que você veio curtir no festival? Com certeza, Karina Bu, Letrux e Marcos Vale. E você sempre vai assim para festivais, consome essa questão de festivais independentes, artistas independentes? Sim, Por quê? gosto desse espaço. É porque assim, eu tenho o hábito mesmo de frequentar espaços alternativos, música alternativa. Então, esses espaços que valorizam, festivais que valorizam esses artistas sempre me atraem. Sempre é um desejo estar nesses eventos. Por quê? Característica pessoal mesmo, de personalidade mesmo. As letras, as músicas dos artistas transmitem sentimentos e tudo isso colabora para estar aqui. Então, como é teu nome e sobrenome? Teles. Teles de quê? Só Teles. Só Teles? Escolhi Teles. Não, mas teu nome social mesmo. Teles. Teles? E sobrenome? Teles. Eu uso meu sobrenome como meu nome. Tá bom. Ô Teles, qual a tua idade? Eu tenho 21 anos. E a tua profissão? Agora, estudante. Estudante?
E assim, é a primeira vez que você tá no festival? No festival, não, mas no Molotov, sim. Eu tô amando. É? E você costuma ir a festivais? Assim, esse ano eu comecei a ir mais de festivais. O meu primeiro festival foi o Fervo, desse ano. Aí eu entrei nesse mundo do festival, tô até agora. E por quê? Por que tu gosta? Porque eu vejo que os festivais tem pessoas como eu consigo me enxergar em outras pessoas. E eu vi que vocês, né, tem toda uma produção, tá todo mundo bem, né? Lindo! E a expectativa tá sendo boa pro festival? Além. Quando eu vi... eu nem sabia da line-up, eu já comprei o ingresso pra ver os artistas que eu sabia que ia ser massa. E qual, assim, o artista que tu curte? Eu vim pra ver Letrux. Elementar, né? Letrux. Faz muito tempo que eu quero ver ela. Sou muito fã e quero ver Letrux. Tá bom, obrigada. Entre outros, com certeza. Eu quero dizer. E teu nome? Eu me chamo El Macena, tenho 21 anos, sou de Campina Grande, Paraíba, sou estudante e trabalho com telemarketing. Coquetel Molotov foi o meu primeiro festival da vida, a primeira edição que eu vim foi de 2019. Certo. Então, a partir daí, eu abri o meu olhar muito para festival, tanto pelo fato da economia, como o fato de moda, como o fato de viver um artista e no festival você conhecer um leque de outros artistas, que é isso que eu mais acho incrível, assim, questão da música, a gente compra ingresso para ver um artista, a gente sabe que quando chegar aqui a gente vai conhecer um leque de artistas grandes também, mas que a gente não conhecia por uma questão de bolha, e artistas independentes de locais e independentes de outros locais. Então, assim, eu sou muito ratinho de festival. Menina, assim, eu tinha ouvido uma entrevista dela no Som Apino, já, né, pra poder ir fazer a cobertura e tal. Sabia quem era ela, lógico, do Cultura Livre, mas eu confesso que o Cultura Livre não é um programa que eu acompanho toda hora, todo instante. E aí encontramos a diva Roberta Martinelli. Depois disso fui embora maratonar o Som Apino, que é um podcast maravilhoso aqui da Podosfera também. O que é que você tem a falar sobre nossa diva Roberta Martinelli? Então, a Roberta Martinelli eu a acompanho sempre, assim, daquele programa Cultura Livre. Amo muito. E, como você falou, encontramos, né? A gente tinha muito isso no coquetel, né? A gente encontrava, ia lá, conversava e gravava, e essa espontaneidade, essa coisa assim, foi muito bom. E ela foi ótima, a entrevista dela foi maravilhosa contigo. E ela é uma divulgadora, né, da música, apoiadora, muito ligada a tudo isso, a todo esse cenário, todo esse métier aí cultural. Muito chique. Gente, por falar em Roberta, deixa a gente ouvir a entrevista com ela e na volta eu vou dar umas indicações pra vocês, porque esses dias eu andei maratonando o Som Apino e tem umas entrevistas que eu queria que vocês ouvissem. Mas vamos ver a passagem de Roberta Martinelli pelo nosso Agito Criativo. Ai, que chique, né, Renata? Roberta, cá estás você no Molotov, no coquetel Molotov aqui do Recife. Me fala como é que você analisa essa volta dos festivais e principalmente os festivais de cultura e música independente depois da pandemia e de tudo que a gente viveu, né? Nossa, esse é o momento do resgate, da salvação de tudo que a gente viveu depois de um governo bizarro, pandemia, cenário destruído, muitos artistas, tipo, num desespero. Acho que agora é o momento de reconstrução e tá aqui hoje. Eu vim no Coquetel Molotov há muitos anos, quando era só num teatro. E quando eu entrei aqui hoje e vi essa quantidade de palcos, a quantidade de gente, falei, nossa, isso aqui é o que a gente quer para a música brasileira, esse é o cenário de reconstrução e tudo que a gente precisa. Roberta, sobre a questão de festivais, marcas e negócios, né? Você que vem de São Paulo e que tem essa vivência lá, me explica como é que você avalia as marcas brasileiras, as indústrias e empresas brasileiras sobre fomentar festivais como esse, assim. Eu tava falando isso hoje. Eu faço um programa de música há muito tempo e eu nunca tinha tido um patrocínio na minha história em 15 anos de carreira. E quando eu tive a primeira vez num programa, entrou um monte de gente falando, vendida, não sei o que. Eu falei, vendida? É tão raro uma marca fomentar um programa de música independente por livre e espontânea vontade. Isso aqui não é vendida, isso aqui é valorizar a música brasileira, é valorizar a nossa cultura. E eu acho que isso vale para tudo. Então ver um monte de marca dentro de um festival, patrocinando, apoiando, é o que a gente mais precisa. Essas pessoas que têm a grana precisam ajudar a gente a fomentar a arte, não vai sozinha. Então acho importantíssimo. Roberta, só para finalizar, em relação aos players de hoje em dia, Spotify, Deezer,
tudo que tem na internet. Me fala qual é a virada de chave, assim, você que trabalha com música e atende muitos artistas o tempo inteiro. Você, na sua opinião mesmo, de Roberta, qual a virada de chave para que a gente consiga fazer uma cultura mais ampla e que chegue nos rincões do país, não só nas capitais, e que essa cultura seja autossustentável para além de tudo isso? Nossa, pergunta difícil. Se eu soubesse a resposta, talvez isso estivesse mais resolvido. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a mídia, as TVs públicas, todos, mesmo os blogs independentes, essas pequenas pessoas que estão fomentando cultura nas suas cidades e buscando isso, eu acho que é isso que leva a cultura para todos os lugares. Então, o Cultura Livre e o Som a Pino, sei lá, de repente eles não têm o alcance que um Spotify tem, mas eles chegam nas suas tribos de maneira muito mais forte do que um tocador. Então acho que esse é nosso papel, nós somos fomentadores de cultura também. Ai, que lindo, obrigado. Voltamos. Gente, sobre o Som ao Pino que eu falei de Roberta Martinelli, tem 2 entrevistas que eu acho super interessante vocês ouvirem. Aliás, 3. Pra quem é noveleiro como eu e pra quem gosta também de cinema feito aqui em Pernambuco, cinema alternativo de um modo geral, tem um Som ao Pino maravilhoso de Roberta com a intérprete de Madeline. Gente, esqueci o nome da menina. Karine Telles, aquela atriz maravilhosa que fez o Que Horas Ela Volta, no Som a Pino, entrevista maravilhosa com ela. Tem entrevista com Jorge do Peixe, com aquela voz rouca e sensual de Jorge do Peixe. Tem alguma coisa pra falar de Jorge do Peixe, Renata? Quer se comprometer aqui nesse podcast? Que eu sei que ele é da sua época de Mangue Girl. Eu era Mangue Girl. Não, mas qual foi essa entrevista? Ele falando do projeto dele? Falando da releitura do Luiz Gonzaga, porém, uma entrevista que ele falou muito sobre o movimento Mangue, sobre a história com Chico, sobre tudo que ele tá vivendo hoje em dia. E foi uma coisa que, tipo assim, a gente vai pra show do Nação Zumbi, vê ele cantando hoje em dia, mas eu não conhecia um pouco do íntimo dele. E ela, muito sutil, deixou ele falar muito, assim. Foi uma entrevista maravilhosa. Gente, eu super indico pra vocês. Já na playlist do Som a Pino, já tá bem mais lá embaixo, porque foi em 2021 pra ser postado em 2022, mas é uma entrevista incrível. Eu já assisti essa entrevista no Cultura Livre. Jorge do Peixe falando sobre esse projeto dele, dessa releitura. No programa de TV. Isso. Gente, eu e Renata vai arrumar um jeito, nem que seja no nosso Twitter, de deixar um fio com todas essas nossas indicações aqui a cada episódio, pra vocês irem lá ouvir, tá? É uma coisa que vale a pena. E também vi uma entrevista maravilhosa com Karina Burr, que ela fez. Que Renata também é fã de Karina Burr. Fiquei passado com a história de Karina Burr também. Não sabia que era tão cheio de camadas e profundidades, viu, Renata? Isso, ela foi do Comadre Fulozinha, né? Pronto, ela falou desde a época que chegou aqui no Recife, do tempo que morou na Bahia, mais jovem, né? Do perrengue que é pra vender show na carreira hoje em dia, enfim. Mas vamos parar de fazer propaganda, né? Que o agito tem que seguir, gente. Gente, outra coisa muito interessante, que aí é a cara do nosso programa e que vocês vão ver aí no decorrer do nosso podcast, que é Economia Criativa na Veia, é a Feira na Laje, que mais uma vez fez uma super curadoria de expositores e levou uma feirinha super resumida, porém cheia de novidades incríveis, que a gente vai tentar colocar em vários outros episódios, mas hoje tem uma expositora em questão que Renata se apaixonou e fez uma entrevista muito fofa com ela, né, Renata? Que é do Brechó. Isso. Só que eu esqueci o nome dela. Você esqueceu o nome dela, mas tá lá no áudio. Gente, o babado do Brechó é porque eu me apaixonei, porque ela é muito anos 70, né, Renata? Tem uma Kombi, tem um negócio amarelo maravilhoso. Eu sei que ela tem um nome bem meio que alemão, Renatation. Ah, tá. Pensei que era a rúbrica aqui no roteiro, gente, mas não é. Mas é maravilhosa, né, Renata? Inclusive a cara do festival. Esse tipo de brechó, né? Isso. É o brechó da Kombi. Ela se viu desempregada. E aí ela olhou lá o guarda-roupa dela e disse, poxa, eu tenho uma forma aqui de ganhar dinheiro. E aí começou com o brechó. E ela começou a colocar esse brechó itinerante nos festivais, né? Porque ela disse que é o público dela, ela se identifica com esse público. Mas o bom das roupas, Renata, pelo que a gente viu lá, e eu acho que a gente tem foto pra botar nas redes sociais depois, é que elas seguem sempre aquela estética mesmo de roupas leves pra festivais, coloridas, né? Coloridas, isso. E aí, o que ela quer? Ela ainda não tem a Kombi, mas ela tá juntando uma grana pra comprar essa Kombi e viajar. Passado que ela tá fazendo isso, eu não sabia. Gente, vamos parar de fazer spoiler, vamos ver essa entrevista de Renata com essa mulher da Kombi, que eu achei a mulher da Kombi maravilhosa. Meu Deus, a gente já apelidou a mulher da Kombi. Solta o som aí, Camila, da mulher da Kombi. Meu nome é Fernanda Spier. Spier. Só letra aí, por favor, Fernanda. S-P-I-E-R. Certo.
Conta a tua história um pouquinho, como é que surgiu o Brechó da Kombi? Então, o brechó surgiu de uma... A minha história é 2016, o brechó vem desde 2016, que foi quando eu fiquei desempregada. E aí eu olhei pro meu roupeiro e vi que eu tinha condições de montar um brechó, né? Foi a ideia. E aí essa coisa do brechó da Kombi me veio a ideia desde aquela época de montar um brechó itinerante dentro de uma Kombi. Só que fui adiando, né, essa ideia. Acabou que adiei até demais, mas esse ano, se Deus quiser, eu vou concretizar. Vou comprar Kombi e vou transformar num brechó itinerante que eu possa participar de vários festivais, né, e que eu vá atrás do público, né, que eu não fique parada, né, que eu consiga prospectar públicos em todos os lugares. E que mais? E como é participar dos festivais? Você sempre participa? Eu adoro participar dos festivais, porque primeiro é música e eu amo música. E normalmente a programação é incrível. E a questão da visibilidade também? A visibilidade da marca, com certeza. Porque todo mundo que vem ao stand, a minha loja, eu divulgo, a pessoa me adiciona nas redes sociais. E sem contar assim, a troca de ideias, as amizades que se fazem nos festivais. E o público, hoje, assim, que eu vejo melhor, o meu público é o público que vai para festival. Porque já tem uma cabeça mais, já tem uma visão de que o brechó não é um consumo consciente, né? Já pensa no meio ambiente e você consegue peças exclusivas, né? No brechó é um local onde você consegue peças bem diferentes, né? Qual a maior dificuldade assim para empreender, para gerar economia? O que é que tu sente assim de dificuldade? Ser empreendedor é difícil, né? São altos e baixos, né? E principalmente em rede social, em que o próprio aplicativo, né, da rede social, às vezes te aplica umas peças, né? Você é independente, mas ao mesmo tempo você tem que ficar batendo meta. O próprio aplicativo às vezes te coloca essas metas para você bater. Você tem que adicionar público, você tem que tá sempre postando coisas novas na rede, você tem que estar sempre movimentando a sua rede, porque senão você é boicotado, digamos, né, pela própria rede. E qual a parte boa, Fernanda? O que é que a parte boa disso tudo? A parte boa é quando você fideliza o seu cliente, em que o cliente compra com você várias vezes e gosta das suas peças, das suas estampas, né? E isso é uma maravilha, porque é a minha arte. A minha arte é garimpar peças, estilo, né? E passar para os meus clientes. Era isso justamente que eu ia te perguntar. Como é o teu garimpo? São peças suas ou você vai em outras pessoas? Como é que você Inicialmente faz essa eram peças minhas, né? Mas como o brechó cresceu e desde 2016 eu comecei a garimpar no Brasil inteiro e até no exterior. Eu fui para Los Angeles e garimpei peças lá também. E isso deu um boom no meu brechó. Que as pessoas estão interessadas, elas estão querendo que eu busque isso. E isso é satisfação para mim. E assim, para quem está começando, para quem quer empreender nessa área, para quem quer gerar economia criativa, qual o recado que você dá para essas pessoas? Foca. Que tem um sonho de foca que dá certo. Foca que dá certo. Gente, voltando aqui, né, já que a gente tem que dar apoio às celebridades locais, tem a nossa conversa no meio de um barulhão do palco Natura Musical, porque eu e Renata ficamos muito focados no Natura Musical, né, Renata? Mas então, gente, Romero Ferro, que já participou de várias edições do Molotov, vai mais uma vez como visitante, falou coisas muito bonitas, assim, da importância desse festival, da importância da carreira dele. E graças a Renata, eu consegui pescar ele lá nos bastidores. Ele falou um pouquinho pra gente. Solta o som da entrevista. Tô me achando um DJ nessa primeira edição do podcast. Romero Ferro de volta ao Coquetel Molotov. Figura carimbada, mas Romero,
a gente fala muito sobre criação de carreira e construção de carreira no Agito. Me fala a importância de um festival como esse para a criação e construção da carreira de um artista. O festival é um coquetel, um dos festivais mais importantes que a gente tem hoje em Pernambuco, no Brasil, na verdade, né? É um festival que ele é independente, ele está há 19 anos independente. Só quem é do mercado independente sabe a luta que é manter uma carreira, uma trajetória fazendo isso. E o coquetel é um festival que ele está sempre muito preocupado em mostrar as coisas que estão assim ali, a ponto de acontecer no país, no mercado da gente, e coisas que também já estão acontecendo. Então ele faz uma mescla muito importante disso, traz nomes muito novos, assim, nomes que são apostas, e traz nomes consagrados como Marcos Valle, que está tocando no palco aqui agora. Então é sempre um prazer para mim, que sou pernambucano, que sou do interior do estado de Garanhuns, estar no festival, seja assistindo, seja tocando, fazendo parte da vida do Molotov. A minha carreira, de uma forma ou de outra, cruza com a carreira do Molotov também, e para mim isso é uma honra. Então vou estar sempre acompanhando o festival e falando da importância dele para as pessoas. Massa. Romero, sobre a tua construção de carreira hoje, qual o estágio que você está e o que o Molotov representou para você lá no início? O Molotov eu acho que foi o meu primeiro festival, se eu não me engano, assim, festival mesmo, onde eu consegui fazer um show meu, um show autoral. Isso para mim foi muito importante, porque isso me credibilizou numa cena de festivais independentes do meio musical do país. E isso me ajudou a lançar um segundo álbum, que isso foi um álbum que eu lancei em 2019, de uma forma mais sólida, assim, né, com um solo ali já pronto. Então, é um festival que eu já fiz 2 vezes. Um momento onde eu era bem desconhecido e um momento onde as pessoas já me conheciam. Talvez role um momento 3 aí, onde eu esteja mais conhecido, assim espero. Então o Molotov ele é muito importante nesse sentido. E eu não sei como é que eu vejo a minha carreira assim desse jeito, mas eu acho que é um festival que ele funciona para pegar o artista em vários estágios, sabe? Massa. Pra quem tá ouvindo a gente, canta há muito tempo, mora numa cidade do interior, mora no interior do país através do Spotify, qual o maior conselho que você dá para um artista que é fora dos padrões do que ele enxerga na sociedade, para até que ele cresça como você cresceu, como outros artistas cresceram? Qual é o maior conselho que você dá para uma galera que quer fazer música, quer fazer arte, mas ainda não enxerga como construir isso? Eu acho que, em primeiro lugar, o que eu vou falar parece balela, mas é muito verdade. O artista ele tem que acreditar nele, independente de qualquer coisa. Mas essa crença também não pode ser uma crença cega de não querer ouvir as pessoas e não querer ver o que é que está acontecendo. Então, é importante que o artista acredite no que ele faz, na verdade dele, porque é a verdade dele que vai levar ele adiante. E, ao mesmo tempo, ele equilibre com tudo que está acontecendo no mercado, com os festivais. E a festival é uma coisa que ajuda muito a gente a perceber as tendências que estão rolando, e o que é que funciona para o seu trabalho, o que é que não funciona. Não que a gente tenha que seguir uma receita de bolo, não existe isso. Mas acredite em você, no seu trabalho, estude bastante e seja persistente, porque não é uma carreira fácil, não é uma coisa que você, com 10 anos, vai estar tudo certo, não. Você vai estar sempre trabalhando, sempre passando por perrengue, mas é isso, tem que amar muito para estar fazendo arte no Brasil. Eita, que nasceu, Renata Luna, nasceu essa primeira edição desse podcast. Que, Renata, meu amor, muito obrigado por me proporcionar isso, porque é difícil, viu, minha gente? Taurino com ariano, não sei que combinação foi essa que aconteceu, né, Renata? Pois é, né? Eu não sei o que é que o universo tá querendo que a gente aprenda com isso, porque é complicado, mas conseguimos, a gente conseguiu. Conseguiu, né? E agora, como é que as pessoas fazem? Já se achou a gente aleatoriamente na sua plataforma de áudio favorita? Como é que as pessoas fazem para ver nossos rostos, para ir atrás da gente? Conta um pouquinho pra gente, Renata. Então, lá no Instagram, todo mundo pode ir lá no Instagram e a gente tá no @agito.criativo, né? E Agito Criativo em todo o resto. E que todo o resto que vai surgir, gente. Twitter, TikTok, o que mais? YouTube, né? Porque a gente tem nossas versões aí em videozinhos, em trechinhos de áudios para vocês compartilharem também. Em breve a gente, foi lançando nova plataforma, a gente vai colocando o Agito Criativo lá, né, Renata? E tem meu Instagram também, né? Que eu tô querendo. Vamos fazer nossa propaganda, porque eu tô querendo, né, tentar uma vida de popstar. Sempre tentei, né, gente? O jornalismo não dá muita grana. Vai que, né, eu consiga ser a próxima Anitta
planeta do Brasil. Meu Instagram é Henrique Santos Real, gente. Henrique Santos Real. Isso, e o meu é Renatas Luna. Renatas Luna. Eu já vi Renata fazendo essa propaganda do Instagram dela em vários locais, é muito engraçado. Meu nome é Renata. Ai, ela no barulho. Renatas Luna. Renatas Luna. Eu amo, gente. Gente, e, ó, lembrando que a gente, né, se propõe a fazer esse podcast vivo, assim, esse podcast vibrante, cobrindo evento, indo para feiras colaborativas no Brasil inteiro, enfim. Falou português, já que eu não sei falar inglês, a gente tá indo contar um pouco da sua história sobre, né, transformada pela economia criativa. Se você realmente vive da sua arte, batalha por isso, é muito importante. Então manda o teu agito criativo, a tua história, o teu blá pro nosso e-mail, né, Renata? Pra gente fazer sempre essa curadoria. Diz aí qual é o nosso e-mail. Sugestão de pauta, enfim, ideia, o que vocês quiserem contribuir com a gente. É o programa agitocriativo@gmail.com. Então é isso, gente. Ajuda nós. Em breve a gente vai estar lançando coisas de apoio. Por quê? Porque a gente sofre muito para botar episódios no ar, não é, dona Renata? Isso, é tudo muito independente, né? Assim Muito como o Coquetel Molotov. A gente é a banda independente dos podcasts. É a dupla independente dos podcasts, né, Grande? Muito obrigado, viu, gente, por ter paciência de ter nos escutado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até o próximo Agito. Muito obrigado. Te programa. Segue o Molotov, tá aí nas descrições de todos os episódios, a rede social deles, para que vocês, em 2023, ano corrente, venham participar da edição de 20 anos, que com certeza não vai deixar ninguém triste. Acho que vai ser uma super edição aí de comemoração desse festival tão importante pra gente, chegando aos 20 anos, né, Renata? Isso. É isso, gente. Nasceu o nosso podcast. Um beijo, gente. Foi ótimo. E até o próximo programa. Até...